E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Colégio Naval do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte. Em um recipiente contendo certa quantidade de água a 20 graus Celsius é imerso um bloco A, inicialmente a temperatura de 90 graus Celsius. Em outro recipiente contendo a mesma quantidade de água a mesma temperatura de 20 graus Celsius, é imerso outro bloco B, também a 90 graus Celsius. Sabe-se que a medida da capacidade térmica do bloco A é o dobro da medida da capacidade térmica do bloco B, desprezando-se as perdas de calor ao se atingir o equilíbrio térmico. Em ambas as situações, analise a afirmativa abaixo. O bloco A apresentou a maior temperatura final de equilíbrio térmico que o bloco B? Vamos dar uma olhada. E aproveitando, a gente vai fazer essa análise das alternativas daqui a pouco, beleza? Vamos entender o que está rolando. Você tem água, inicialmente, a 20 graus Celsius, tá bom? E você tem os dois blocos a, inicialmente, uma temperatura de 90 graus Celsius. Tanto o bloco A quanto o bloco B. Show? E a água também vai estar a 20 graus Celsius. A melhor forma de resolver essa questão, gente, para a gente não ter nenhum tipo de problema, é analisando a expressão da quantidade de calor, aquela expressão dada por Q igual a M vezes C vezes Δθ. E aí a gente pode lembrar que a capacidade térmica dada por Czão é o produto de massa vezes calor específico. E assim a gente vai ter o seguinte, olha, a gente pode reescrever essa expressão como Q igual a Czão vezes Δθ. Δθ é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a gente vai ter quantidade de calor igual a capacidade térmica vezes temperatura final menos temperatura inicial. Vou pegar esse C que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter Q divididos por C, e isso é igual a θ final menos θ inicial. E olha só, gente, agora, isolando a temperatura final, a gente vai ter que a temperatura final vai ser Q sobre C mais θ0. Isso aqui vai ter uma cara de função do primeiro grau, onde a temperatura final vai ser Y, a quantidade de calor é X, C vai funcionar como coeficiente angular. Como assim, Luiz? Ó, se você reescrever isso aqui como θ igual a 1 sobre C vezes Q mais θ0, esse cara aqui, o 1 sobre C, vai ser o seu coeficiente angular. O seu Q vai ser o seu X, o seu θc, né? θc não, θ inicial, vai ser justamente o seu B, coeficiente linear, e o teu θ vai ser o seu Y. Beleza até aqui? Para a gente poder resolver essa questão, a gente vai montar um gráfico analisando a temperatura final dos corpos e também a temperatura inicial. Observando essa expressão com mais calma, a gente tem o seguinte, θ é igual a 1 sobre C vezes a quantidade de calor mais θ0. Esse C é a capacidade térmica. Observe que quanto maior a capacidade térmica, maior o valor de C, menor vai ser o valor da divisão. Então, menor vai ser o valor do coeficiente angular. Vamos começar analisando as coisas com calma. A água ela não sofre alterações, ela é a mesma em todas as situações. Ela começa com uma temperatura que vale 20 graus Celsius, ok? Esse valor de temperatura aqui está em graus Celsius e aqui a gente pode colocar a quantidade de calor em calorias, sei lá. Essa quantidade de calor não vai importar tanto. E a água, ela recebe calor, né? Porque esses blocos vão estar numa temperatura maior e o calor passa do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a temperatura da água, ela vai aumentando. E como é uma função do primeiro grau, ela vai aumentar como se fosse uma reta. Beleza? Agora, a gente vai analisar a temperatura dos dois outros blocos, né? Do bloco A e do bloco B.
eles começam a uma temperatura de 90 graus Celsius. E aí, o que vai diferenciar essas retas é que eles vão perder calor. Então, essa quantidade de calor aqui vai ser negativa, indicando que a reta tem que ser decrescente. Observa o seguinte, quanto maior for o calor, a capacidade térmica, menor vai ser o coeficiente angular. Então, menor tem que ser a inclinação da reta. Como a capacidade térmica do A é 2 vezes a capacidade térmica do B, a gente tem o seguinte, o que a gente pode chegar na conclusão? Que o coeficiente angular, que eu vou chamar de A, do bloco A, vai ser justamente menor do que o coeficiente angular do bloco B. Por causa de que isso acontece? Por causa dessa relação 1/C. Quanto maior a capacidade térmica, menor vai ser o resultado, e esse resultado expressa para a gente o coeficiente angular. Na prática, como que isso vai se aplicar, gente? Vamos lá. A gente vai ter uma reta aqui para o bloco A. Ela vai ter uma determinada inclinação. Beleza? Observa que o bloco B, por ter um coeficiente angular maior, ele tem que ser mais inclinado. E quando a gente fala de mais inclinado, é mais inclinado em relação à horizontal. Então, vai fazendo assim, ó, mais inclinado. Logo, como eles partem da mesma temperatura, a gente vai ter essa reta aqui, que eu vou fazer de verde para o bloco B. E aí, você tem aqui uma reta para o bloco B e aqui uma reta para o bloco A. Nesse ponto que você está vendo, as retas se encontram. Existem 2 pontos onde elas se encontram. Aqui vai mostrar que quando a reta B encontra com a reta da água, mostra a temperatura final na troca de calor lá entre o bloco B e a água. E aqui a quantidade de calor associada. Aqui mais em cima a gente vai ter a temperatura final do bloco A, na troca de calor entre o bloco A e a água, e aqui a quantidade de calor associada ao bloco A, e aqui a quantidade de calor do bloco B. Observa o seguinte, a afirmativa 3, ele fala, a água recebeu mais calor do bloco B do que do bloco A. Na verdade, o bloco A, ó, ele está fornecendo mais calor do que o bloco B. Então, a opção 3, ela está incorreta. Com isso, você pode excluir a letra D, e você pode excluir a letra C, e você pode excluir também a letra B. E agora, gente, vamos dar uma olhada na opção B. A opção B fala que o bloco B sofreu maior variação de temperatura do que o bloco A. Bem, como a gente já excluiu 3 opções e só sobrou 2 opções que mostram que a 2 está certa, ela está certa. Mas por que ela está certa? Porque, olha só, essa aqui foi a variação de temperatura. Variação de temperatura é um intervalo entre a temperatura inicial e a final. A variação de temperatura do bloco A é essa reta cinza aqui. Vou pegar aqui para vocês verem. Essa aqui foi o delta θ A. A temperatura que agora eu vou analisar vai ser a variação de temperatura de B. Observa que ela é uma reta verde e ela vai ser um pouquinho maior. Isso mostra que a variação de B é maior do que a variação de A. Logo, essa opção realmente ela está certa. Ainda bem, né? E aí, ele fala o seguinte, o bloco A apresentou maior temperatura final de equilíbrio térmico do que o bloco B. Sim, olha só, a temperatura do bloco A é maior do que a temperatura do bloco B. Observa que vai aumentando daqui para cá, né? De baixo para cima. Então, 20, aqui seria, sei lá, 30 e aqui, sei lá, 40, sabe? Então, a temperatura do bloco A, de fato, é maior do que a temperatura do bloco B.
E, portanto, essa opção ela também está certa. Questãozinha bem complicada, tá? Bem difícil de analisar. A maior dificuldade da análise aqui é justamente esse fator de temperatura, que aí a gente precisa recorrer ao gráfico. Se você fosse analisar pela expressão da troca de calor, ia cair numa situação um pouco mais difícil de analisar. Eu não pretendo fazer isso, já que analisando pelo gráfico a situação ficou um pouco mais simples, beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando com gabarito, então, na letra A. A gente vai ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!